Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, São Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, que dia maravilhoso de termos o Senhor na nossa presença, nos ensinando, nos protegendo de todo mal, colocando o teu exército de luz para nos proteger. Amém? Confie em Deus, único digno de adoração. Lembrem, todos nós somos irmãos no mundo todo. Quem crê e quem não crê na palavra de Deus. Deus tem a salvação para todos. Existe uma forma de ir para Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Lembrem, amar o próximo é muito difícil, porque o próximo que a palavra de Deus fala é uma pessoa que te faz mal, que te deseja o mal, certo? Que não gosta de você, que não tem afinidade. É desse próximo que Deus fala para chegar à salvação. E lembra teu coração, se você não consegue perdoar ou amar alguma pessoa na terra, então toma cuidado, porque isso aí pode te afastar da salvação. Certo? Então, veja, Jó passou por todo tipo de dificuldade, tiraram tudo dele, o diabo tirou tudo dele, e mesmo assim ele ficou firme em Cristo. Então fiquemos firmes em Cristo para poder ter a bênção de Jó. E saibam, se hoje o diabo chegar e disser, se você não se render a mim, então eu levarei a alma de seus filhos e sua família. Não se rendam, porque só quem pode condenar uma alma chama-se Deus. Então nunca se venda pela palavra. Só quem pode tirar e quem pode colocar e condenar é Deus. Jó, capítulo 30, versículo 22. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele, e derretes-me o ser. Porque eu sei que me levarás à morte, e à casa do ajuntamento determinada, a todos os viventes. Porém, não estenderá a mão para o túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Essa situação aqui que nós estamos vendo aqui, chorou pelo aflito e angustiou a alma pelo necessitado. Hoje nós estamos em 2025, julho de 2025. E veja que o ser humano perdeu o amor pelo próximo. Veja que aconteceu uma pandemia. Só aqui no Brasil teve 700 mil mortes. E muitas pessoas não se comoveram com as pessoas que faleceram, com os familiares que ficaram, ou seja, não se angustiaram com os aflitos e nem pelos necessitados. Então tem que se repensar, reflitam. Todos nós temos que refletir. Nós somos irmãos, não podemos deixar divergências entrar no meio de nós, seja por o que for, por qualquer tipo de discussão. Tem que ser tirado esse problema de lado, para que Deus possa nos salvar e nos ajudar. Então voltem para Cristo. Para o Deus é indivisível. Deus não tem lado. Deus não tem religião. Deus é Deus. Ele cuida de nós. Todavia, aguardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreendem. Denegrido ando, porém não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão, me fiz dos chacais e companheiro das aves dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim,
e os meus ossos estão queimados de calor. A minha harpa se tornou em luto, e o meu órgão em voz dos que choram. 31. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Que porção seria eu do Deus lá de cima, ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou de seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Vejam e lembrem, hoje o que está acontecendo muito entre os irmãos, somos nós, é traição. As pessoas estão enganando uns aos outros, estão deixando de adorar a Deus e traindo os irmãos, desejando mal, praticando mal. A alma, o amor esfriou. Porque é uma infâmia e é delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E, inquirindo a causa, que ele responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com o seu pai, e fui o guia da viúva desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aguentava, não aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na porta via a minha ajuda, então caia do ombro da minha espádua e separe-se o meu braço do osso. Porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha riqueza, e de que a minha mão tinha alcançado muito. Isso aqui revela a todos nós. Muitos hoje 2025, diz que o dinheiro é o Deus dele, e a força dele foi que conquistou o dinheiro. Nós só temos o que temos porque Deus permitiu. Leia a palavra, volte para Deus
Recebam todos o pão da vida.